Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu recebo no programa dessa noite o vereador do PSD, Pedro Francês, e também a diretora do PROCON de Balneário Camboriú, Ornella Cristine Amaya. E claro, você é nosso convidado especial. Fique com a gente. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Programa esse transmitido semanalmente aqui para Balneário Camboriú. No programa de hoje eu recebo com muita alegria e satisfação o vereador Pedro Francês, do PSD, e também a diretora do PROCON de Balneário Camboriú, Ornella Cristine Amaya. Quando falamos em direito consumidor, o assunto é muito abrangente, tá certo? Tem um projeto de lei que está tramitando que obriga a EMASA, a nossa autarquia municipal, a ressarcir os contribuintes que forem prejudicados pela interrupção no abastecimento de água em Balneário Camboriú. Um assunto, vereador Pedro Francês, que já rendeu muito debate. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite, Ornella. É um prazer estar novamente com você, conversar um pouquinho sobre as ações da realização do nosso mandato na nossa cidade. Esse projeto do ressarcimento da água é um projeto que nós protocolamos em 2013, no início do nosso mandato. Já discutimos por várias vezes, ele ainda está em tramitação na Casa Legislativa, porque a Comissão de Justiça e Redação, na época, entendeu que ele era inconstitucional por trazer ônus para o município. E nós estamos, então, buscando, junto ao corpo jurídico, ao corpo técnico, informações e para que esse projeto, então, possa voltar à Comissão de Justiça e Redação, porque já temos a informação de que ele não é inconstitucional, porque a EMASA é uma autarquia e ela sobrevive de recurso próprio, ela vende um produto que é água. E então nós entendemos que esse produto tem que chegar em boas condições na casa do consumidor, e uma vez sendo cobrado, ele é obrigado a chegar até a residência de cada consumidor e não pode faltar, como vem acontecendo por várias vezes. Por isso nós estamos pedindo, através desse projeto, o ressarcimento. Ornella Cristine Amaya, há 5 anos, está à frente da diretoria do PROCON de Balneário Camboriú. A primeira vez que participa com a gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Luciano? Quando a gente fala em PROCON, muitas pessoas têm 7 tipos de arrepio, né, Ornella? Eu creio que no decorrer do programa a gente vai falar sobre alguns atendimentos aqui da sede em Balneário Camboriú. Falando dessa questão da água, o nosso líquido precioso, vereador Pedro e Ornella, o senhor citou muito bem, no caráter, né, nos rigores da lei, na prática significa e muito. O senhor falou que a água é um produto, mas tem uma grande parcela da população que acha que é só para tomar banho, lavar a mão, lavar o carro, fazer a comida, escovar os dentes, aquela coisa toda e beber, mas não vê a água, propriamente dito, vereador, como um produto. De fato ela é. É um produto que você está comprando, você está adquirindo, né? Você está pagando por ela. Assim como você está comprando da EMASA, é o mesmo que você, no meu entendimento, e eu acredito que também diante do Código de Defesa do Consumidor, na medida... Quando você vai ao supermercado comprar um galão de água mineral, sim, você tem o direito de receber aquele galão de água na medida, na dosagem certa, certo? Você está comprando um galão de 20 litros, você vai ter que receber 20 litros porque você está pagando. E essa água tem que estar em boas condições, senão você vai até o PROCON, reclama e busca os seus direitos. No meu entendimento, a água da EMASA tem que ser da mesma forma. Você está comprando a água potável, você compra lá 10 mil litros, 15 mil litros mês ou 20 mil litros, seja lá quanto que você consome, você está pagando, no final do mês vem a sua fatura para você pagar. Então, é um direito seu receber essa água na sua casa em boas condições. Ornella, a população reclama da água? Sim, reforçando o que o Pedro Francês falou, é um produto, a água é um produto, mas sim a EMASA presta um serviço de fornecimento de água, saneamento, né, de água. E, então, assim, além de um oferecimento de um produto, há a prestação de serviço. Então, essa lei, eu já tive conhecimento da lei, ela vem reforçar
o Código de Defesa do Consumidor. Isso já existe. Hoje a gente já instaura processo, hoje a gente já atende o consumidor com essa questão de falta de água. Então, assim, o consumidor que se sentiu lisado, pagou por um serviço que não foi prestado, que é o que ocorre no final do ano, com a temporada, que foi o que a gente registrou as reclamações no começo desse ano, então a gente já tem respaldo de acordo com uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, se essa lei for aprovada, ela só vem ressaltar, né, e legalizar isso no município. Perfeito. Então, assim, já existe isso em âmbito federal. Né? E claro, o consumidor que tiver uma má prestação de serviço, receber uma qualidade de água ruim, que não aceita aquela água, às vezes chega água escura, depois de faltar, ficar um período sem receber aquela água, na hora que volta, a água volta com aquela cor escura. Então, assim, o consumidor ele pode registrar uma reclamação, é interessante que ele faça fotos, leve a fatura, demonstre que ficou aquele período. O que a gente faz? A gente pede para que a EMASA faça um abatimento do preço daquele período que ele ficou sem serviço. Se ficou um mês sem serviço, não é conveniente que ele faça a cobrança daquele valor, até porque ele não teve a prestação daquele serviço. Então, assim, isso hoje a gente já faz, não hoje, né? Desde os primórdios do PROCON, a gente já registra reclamações nesse sentido, não só quanto a EMASA, como qualquer prestador de serviço. Quando o leitor não faz a leitura do hidrômetro, também é errado, né? É isso que eu ia argumentar. É isso que eu ia argumentar, Luciano. Além da água, essa água suja que ela vem, ela não dá para ser tomada, no caso, e nem para fazer comida, ela ainda danifica torneira, chuveiro, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, e mancha também toda a roupa. Quantas roupas hoje são jogadas fora, são estragadas devido a essa água suja que chega na casa do consumidor. Vereador Pedro, de acordo com esse projeto de lei que está em tramitação, em que situações o morador deverá ser ressarcido? Bom, nós fizemos esse projeto, muitos falam aí que vem prejudicar a EMASA, está forçando a EMASA a pagar ou a ressarcir o consumidor. A EMASA, simplesmente, se ela prestar um bom serviço à sociedade, ela não vai precisar ressarcir em hipótese alguma. Basta ela cumprir com o seu dever de fazer com que essa água chegue até a casa do consumidor em boas condições, eu repito. Mas quando que ela vai ser obrigada a pagar? Quando dá falta d'água por mais de um dia, isso diz o projeto, quando dá falta d'água por mais de um dia, sem o aviso prévio da EMASA. Então, nós estamos dando até esse direito à EMASA de comunicar ao consumidor que vai faltar água na sua casa. E ela está isenta do ressarcimento. Por quê? Porque assim o consumidor, entendo eu, que o consumidor vai se preparar. Amanhã vai faltar água na minha casa, então eu vou me preparar, eu vou me prevenir, porque a EMASA me avisou que amanhã vai faltar água. Mas simplesmente hoje eles salve quando rompe uma adutora, que não é culpa da EMASA, um acidente, alguma coisa que acontece, e ela também está isenta disso. Nós vamos fazer uma rápida pausa porque tem uma pergunta da comunidade, um cidadão de Balneário Camboriú, que vai fazer uma pergunta em relação a esse assunto. Vamos conferir. De que forma acontecerá o ressarcimento? Vereador Pedro, uma pergunta interessante. Na verdade, a Cássia, moradora de Balneário Camboriú, questiona aquilo que o senhor já vinha falando, a questão do ressarcimento, não é mesmo? Muito boa a participação da Cássia, até agradeço a colaboração e nos fazendo essa pergunta, onde a gente pode esclarecer também ao nosso consumidor. O projeto diz que o consumidor que se sentir prejudicado a respeito da falta d'água, ele irá até a EMASA, montará um processo, ele vai saber o dia, ele vai lá informando o dia que faltou água e ele vai ser ressarcido no segundo mês após a reclamação dele, após o processo. Então, digamos, nós estamos no mês de agosto. Mês de agosto, na casa da Cássia, faltou água. A Cássia vai ver os dias que faltaram água, naqueles dias ela vai montar o processo, foi 3, 4, 5 dias, ela vai pegar o valor da conta dela que veio no final do mês, digamos que a conta da água da Cássia veio R$90, e a Cássia teve um período de 3 dias ali na casa dela que faltou água.
R$90 dividido por 30 vai dar R$3 por dia. Multiplica-se vezes os 3 dias que faltaram água, é R$9 que a Cássia vai ter o direito do ressarcimento no segundo mês. Digamos, nós estamos no mês de agosto, setembro, no mês de outubro, ela terá o direito desse ressarcimento na sua conta de água daquele mês de outubro. Bom, o senhor aí passou uma resposta bem concreta para a Cássia com relação à solicitação por ressarcimento. Existem outras alternativas da pessoa requerer, solicitar para requerer o ressarcimento? Sim, ela tem que fazer um processo, ela tem que ir à EMASA comunicar e lá a EMASA deverá ter um formulário onde vai preencher, exemplo do que faz hoje a Celesc. A Celesc faz isso, não é nada diferente. Faltou energia elétrica na sua casa e quando volta a energia, danificou qualquer equipamento dentro da sua casa, você monta um processo junto à Celesc e a Celesc vai te ressarcir do valor daquele equipamento. Ornella, qual é a sua opinião sobre esse projeto? É aquilo que eu falei. Ele vem reforçar o que a gente já trabalha no PROCON e a lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor. Lógico, a lei ela estabelece também regras para que isso ocorra, que nem a condição de ter que comunicar se for ficar sem água por um período de um dia, ou se ocorrer num caso de, aconteceu sem que a EMASA pudesse conseguir consertar ou regularizar aquela falta de água. Lembrando assim que o código ele reforça muito o direito da informação. Então, o que é o direito da informação? É comunicar, é isso que ele falou, é comunicar ao cidadão, é informar que vai ficar sem a água. Agora, claro, aqueles casos que ultrapassa a tolerância de um consumidor ficar sem água, cabe sim uma reclamação. Nesse caso, a lei ela vem e regulariza isso, coloca as condições com relação à restituição, dá um prazo de 30 dias. Hoje, se a gente for registrar uma reclamação no PROCON, a gente pode solicitar restituição imediato, que nem o código diz. Então, nesse caso, ele está estabelecendo um prazo que eu acho que é bem relevante, é bem importante. Hoje, a gente vê muito isso nas telefonias. Se a gente tem um registro de reclamação de alguma operadora de telefone, todas praticamente oferecem esse ressarcimento do valor na próxima fatura. Então, assim, é bem mais fácil, não vai mexer com conta de consumidor, conta bancária. Então, vem na próxima fatura, dá um crédito do valor que foi descontado na fatura anterior. Isso torna bem mais fácil o trabalho de ambas as partes. Porque se ficar na mão dos atendentes de telemarketing, vai esperar na linha até os dias de hoje. Vereador, rápido intervalo, a gente volta em instantes para dar sequência a esse assunto. Até já. Olá, você sabe o que é uma comissão? Você sabe para que serve a comissão da OAB? Eu vou falar hoje sobre a Comissão de Direito do Trabalho. A Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Balneário Camboriú tem por objetivo julgar os processos administrativos, dar consultoria e prestar todo o atendimento às pessoas que possuem dúvidas a respeito do direito do trabalho, sejam elas pessoas físicas, pessoas jurídicas. As pessoas que procuram a OAB e possuem dúvidas a respeito do direito do trabalho são indicadas para a comissão para que nós possamos responder às dúvidas que essas pessoas possuem. Estar bem informado é um direito de todo cidadão. Portanto, fique atento, exerça o seu direito. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, recebo hoje com muita alegria e satisfação o nobre vereador do PSD dessa Casa Legislativa, vereador Pedro Francês, que vem acompanhado da diretora do PROCON de Balneário Camboriú, a Ornella Cristine Amaya, que no primeiro bloco fizeram um apanhado geral com relação a essa questão aí do projeto de lei que está em tramitação, que obriga a autarquia, a EMASA, a ressarcir os contribuintes que foram prejudicados pela interrupção no abastecimento de água na última temporada de verão. Mas, vereador, na verdade não faltou só água em Balneário Camboriú também, né? Vamos olhar assim por todo o litoral catarinense.
Teve cidade vizinha que foi bem mais caótico. Balneário Camboriú, com todo o seu potencial, uns dizem que é mito ou não, tem 1 milhão de pessoas em pleno janeiro. Enfim, passou-se essa maré, mas não pode acontecer na próxima temporada, não é mesmo? Essa é uma preocupação nossa, me manifestava ainda na tribuna da Câmara na semana anterior a esse respeito. Nós já estamos no mês de agosto e até agora já se passaram 8 meses e nós não estamos ainda vendo nenhuma ação da EMASA para evitar que na virada do ano 2014, 2015, isso venha acontecer novamente. Nós temos aí o exemplo do que aconteceu em 2013 e 2014, quando as pessoas ficaram sem água desde da metade do mês de dezembro até o dia 6, 7, 8 do mês de janeiro. E pessoas que se obrigaram, hotéis, restaurantes, bares, condomínios e outras empresas que se obrigaram a comprar água de terceiros porque a água da EMASA não chegou até a sua residência ou até o seu comércio, o seu estabelecimento. Bom, o PROCON age nos rigores da lei da forma que é cabível ao cidadão. Mas no seu caso, vereador, desse projeto, se for aprovado, a EMASA terá que cumprir com as determinações? Caso contrário, a lei determina algum tipo de punição para a empresa? Com certeza, multa e a gente vai sempre em cima daquela multa aplicada pelo PROCON. Por isso que hoje, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, tudo que nós fazemos aqui na Câmara de projetos ou projetos que vêm para discussão na Câmara, nós procuramos o PROCON até para nos orientar, para que a gente possa ter ali também uma parceria, a Câmara de Vereadores e o PROCON, para nós não fazermos nenhum projeto aqui dentro também que venha depois entrar em conflito com o PROCON. Então a gente procura sempre a orientação do PROCON, a Ornella é uma parceira, tem sempre nos orientado. E quando da falta d'água, até para esclarecer ao nosso contribuinte, Luciano, o que aconteceu no ano de 2013 e 2014, quando as pessoas tiveram, ou os comerciantes tiveram que adquirir esses caminhões-pipa, esses caminhões de água, que pagaram um caminhão que estava valendo aí R$400, nós já falamos bastante sobre isso, um caminhão de água que estava custando até a metade do mês de dezembro R$400, na virada do ano ele passou a custar R$2.500, e os nossos comerciantes se obrigaram a pagar para poder ter água, não entra esse abuso, isso é surreal. Perfeito. Esse ressarcimento desse valor que eles pagaram de R$2.500 num caminhão, aí já não entra mais nesse projeto. Aí é uma ação diretamente ao PROCON, que foi o que aconteceu este ano com o PROCON. Nós aconselhamos essas empresas, esses condomínios, bares, restaurantes, a entrarem diretamente ao PROCON, porque ali ele vai ser ressarcido somente da água que ele deixou de receber da sua conta de água. A Justiça determinou, acho que R$8,30, é isso o valor? A AGESAN, que é a Agência Reguladora de Água do Estado de Santa Catarina, multou a EMASA agora, no mês de julho, na virada do mês de julho e agosto, não me lembro mais a data correta, mas multou a EMASA em R$100 mil, valor este que vai ser distribuído para o contribuinte nos bairros atingidos, Centro, Bairro das Nações, Bairro dos Municípios, São Judas, se não me falha a memória, todos os bairros foram atingidos com a falta d'água na virada do ano, o contribuinte vai ser ressarcido num valor hoje dividindo esse montante de R$100 mil por todos os moradores desses bairros, se não me falha a memória, vai dar uma base de R$8,60 por contribuinte. Ornella, além desse assunto, há diversos outros que a população desconhece. E você pode explicar melhor ao telespectador quais as atribuições do PROCON de uma forma geral? Isso, nós atendemos problemas, reclamações que tenham relação de consumo. Então, o que é uma relação de consumo? É quando o consumidor adquire um produto ou contrata um serviço como destinatário final. O que é ser um destinatário final? Destinatário final é ele utilizar aquele produto, aquele serviço para si,
não repassar e não ter lucro em cima daquele Sim. produto ou aquele serviço. Então, assim, a gente tem procura, a gente sempre brinca que o PROCON é a UTI, né? A última tentativa do indivíduo, porque vai tudo quanto é tipo de reclamação no PROCON. Outros, além do que a gente pode atender, né? Então a gente orienta, a gente tem os casos de extra PROCON que a gente orienta o consumidor, ou no caso, se é uma outra relação que não seja relação de consumo, procurar o órgão específico. Então, assim, tendo a relação de consumo, nós vamos atender o consumidor, vamos orientá-lo, vamos entrar em contato com o fornecedor, lembrando que é necessário que o consumidor leve os seus documentos pessoais, leve um comprovante de residência e principalmente ordem de serviço, nota fiscal, um contrato, qualquer documento que ele tenha com relação àquele negócio, a aquisição daquele produto ou a prestação daquele serviço. Levando toda essa documentação, a gente vai entrar em contato com a empresa. Não havendo uma solução nesse primeiro contato, a gente vai instaurar uma investigação, que é uma CIP. A gente vai investigar o caso. Havendo indícios que há uma infração, a gente instaura uma reclamação e, mais uma vez, a gente tenta solucionar para o consumidor fazendo uma audiência de conciliação. Não havendo a audiência de conciliação um acordo, esse processo vai até o jurídico vai avaliar, vai classificar se ela é fundamentada realmente. Sendo fundamentada, ela vai para o jurídico para aguardar uma decisão administrativa com uma aplicação de multa. Talvez a pergunta que eu te faço agora é que todo mundo já sabe, a reclamação top ainda é ligada ao setor de telefonia? Telefonia, com certeza. Telefonia, a cada 10 atendimentos no PROCON, 7, 8, dependendo do dia, é telefonia. Telefonia fixa, telefonia móvel. Ainda primeiro lugar no ranking, tanto no município e eu sei que no estado e nacional também, os outros PROCONs, telefonia em primeiro lugar. Que coisa. Vereador, o senhor também já recebeu alguma reclamação nesse sentido, tanto da água como da telefonia também, né? Bastante. Toda semana nós recebemos no nosso gabinete reclamações nesse sentido, até porque as pessoas sabem hoje, na condição de presidente da Comissão da Defesa do Consumidor, as pessoas nos procuram até para ter orientações também a quem podem recorrer, a quem deve recorrer e de que forma também. Então a gente procura sempre o gabinete orientar essas pessoas a procurar o PROCON. Muito bem, vamos à segunda pergunta da comunidade. O que fazer com um produto que é levado várias vezes à assistência técnica e ainda continua apresentando problemas? Ornella, pergunta totalmente direcionada a você, do PROCON. Acho que não é o caso só da Camila, né? Mas quantas pessoas têm esse questionamento? Para a Camila e para outros consumidores, o que dispõe o código, né? O produto adquirido, ele tem uma garantia. Tem a garantia legal, que é de 90 dias, e a garantia contratual, que vai depender do produto que ele adquiriu. Tanto de 1 ano, 9 meses, 2 anos, vai depender. Dentro da garantia legal ou da contratual, dentro de ambas, ele tem a oportunidade, o fabricante, de sanar aquele vício, de consertar o produto. Então, levando para assistência. A assistência, ela tem um prazo de 30 dias para efetuar e sanar o vício, consertar aquele produto, 30 dias. Não havendo conserto desse produto em 30 dias, cabe ao consumidor reclamar e pedir a devolução do valor, a troca do produto ou o abatimento do preço. Então, assim, o prazo é 30 dias, não é uma, não é duas, não é 3 vezes. A gente escuta vários comentários que eu tenho que levar 3 vezes para assistência, isso não existe. É o prazo. Levou uma vez, permaneceu 30 dias na assistência, não houve um conserto daquele produto, cabe a reclamação e a escolha de uma dessas 3 alternativas. Lembrando que, se o produto não está na garantia, naquele prazo de 90 ou até 1 ano, ele levou um produto com defeito para assistência, mesma coisa, aquele conserto, aquele serviço prestado tem uma garantia legal de 90 dias. Mesma coisa, retornou esse produto com o mesmo problema, aquela empresa ela tem mais 30 dias para tentar solucionar. Não havendo conserto, 3 alternativas ele pode escolher, uma daquelas 3. Respondido então, intervalo aos meus convidados, porque na sequência a gente volta a falar sobre outros assuntos ligados ao direito do consumidor. Até já. Ô, eu perdi minha fatura. Como é que eu faço? Tá aí, ó. Tá perto de você. Mas é que... Vem cá, sabe como eu faço a segunda via do meu RG? Simples. Tá perto de você. Então tá. Como é que eu faço pra ganhar uma folga, hein? Agora tá bem pertinho de você. Chefinho, quer um cafezinho? Não. Então eu vou pegar um pra mim, com licença.
Chegou perto de você, a ferramenta que dá acesso direto aos serviços mais importantes. É o Governo de Santa Catarina perto de você. Muito bem, retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje com muita alegria e satisfação o vereador do PSD dessa Casa Legislativa, vereador Pedro Francês, que está acompanhado da Ornella Cristine Amaya, diretora do PROCON de Balneário Camboriú, que no primeiro e segundo bloco fizeram um apanhado geral. No final do programa, até vou pedir para a Ornella reforçar, você que nos assiste, qual a documentação necessária para você apresentar, se necessário, né, reivindicar, fazer a sua reclamação junto ao PROCON. Um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, vereador Pedro. Eu acho que o senhor, antes de ser vereador, já ficou muito tempo na fila do banco, assim como eu, assim como a Ornella, e todo mundo está aqui no estúdio, quem nos assiste, né? A lei dos 15 minutos, vereador, ela tem que ser cumprida, já a Ornella vai reforçar isso, mas por que, vereador? Por que tem gente também que se acomoda, não vai em busca dos seus direitos? As pessoas deixam de ir ao PROCON buscar os seus direitos, não reclamam, e daí o PROCON também não pode ficar sabendo. Outro que eu até inclusive já conversei bastante com a Ornélia sobre isso, e que a gente sabe que é um problema sério, a falta de fiscais suficientes para fazer todas essas investigações. Nós temos aí recebido várias reclamações, 15 minutos ou também nos dias de pico ali, no caso, 30 minutos, né, Ornella, alguma coisa assim, quando tem o dia de pagamento, temporada, essas questões todas aí, tem até o final do mês, né, tem até 30 minutos. Mas nem isso é respeitado. Eu mesmo já fiquei a uma hora. Eu fui levar, por exemplo, o meu pai tem 87 anos, eu fui acompanhá-lo numa agência bancária para ele fazer o recadastramento da sua aposentadoria, que todo ano tem que lá fazer E nós entramos, um outro problema sério também, que a gente as agências em Balneário Camboriú abrem às 10 horas. 10 horas abre as portas para você entrar e pegar a senha. Sim. Você fica mais de 15, 20, até 30 minutos para pegar a senha, para depois entrar na agência e daí lá na agência esperar mais uma hora. Isso é complicado. Nós já estamos fazendo alguma coisa, algumas ações em cima disso aí, estamos buscando aí orientações para ver que de forma a gente possa também chamar os gerentes de banco aí para a gente ver se consegue solucionar esse problema. Porque não é só depois que você está lá. Eu fiquei, voltando ao assunto que eu estava com meu pai, nós ficamos mais de meia hora esperando na fila, ali fora do banco, até chegar para pegar a senha. Depois que entramos na agência, foi mais 45 minutos. Ornella, em abril, você deve lembrar muito bem, uma agência bancária de Balneário Camboriú teve suas portas fechadas pelo descumprimento da lei. E também a questão dos bancos que são obrigados a instalar as divisórias próximas ao caixa. As agências estão se administrando para isso? Sim. Com relação aos biombos, a gente já fez algumas fiscalizações, né? No começo ali, quando foi sancionada a lei, nós orientamos, foi dado um prazo. Se eu não me engano, quase todas as agências já têm biombos. Tem uma que se comprometeu, deu um prazo agora de colocar o biombo também. Quanto à lei municipal do tempo para atendimento, a gente recebe diariamente, todo mês, reclamações de bancos, independente do banco, quase todos. Então, assim, é claro, a gente tem que ressaltar que o consumidor que é o principal autor dessa reclamação. Nós temos fiscais, nós temos fiscalizações in loco, que é quando a gente faz para verificar, nós atendemos denúncias, recebemos denúncias, vamos até o local. Então, assim, a gente tem fiscais, mas para todo tipo de reclamação e para todo o âmbito, toda a competência do nosso município, não é suficiente para que a gente atenda várias, né? Então, assim, geralmente quando tem final de mês, dia de pagamento de funcionário público, todas as agências a gente recebe denúncia. Então, para estarmos em todas ao mesmo tempo é impossível. Então, a gente sempre orienta para que o consumidor
pegue aquela senha, porque é obrigação da agência bancária emitir a senha eletrônica. Com essa senha eletrônica, o momento que ele for atendido, ele deve autenticar essa senha, o banco tem que autenticar. Já tivemos reclamações de o banco se negar a autenticar. Ou basta um comprovante um boleto com comprovante de atendimento com a hora, que já demonstra o tempo que esse consumidor aguardou no banco. Perfeito. Tendo a senha, emissão da senha, um comprovante de pagamento, aquilo já vai demonstrar. Passou dos 15 minutos para dias normais ou 30 minutos para pagamentos de temporada, cabe uma reclamação, a gente já faz um auto lá no PROCON. Nós estamos em agosto, vereador. Ornella, já se tem um número de quantos atendimentos foram prestados à comunidade nesse ano? Desse ano, a gente atende, em média, por mês, 700 consumidores. Geral, tanto de atendimento, como retorno de CIP, como retorno de reclamação, audiências. Então, é 700 ao mês. É bastante coisa. Bom, vereador Pedro, obrigado pela presença sua aqui no programa Câmara Cidadã, que com muita presteza trouxe a nossa convidada, diretora do PROCON, Ornella. Lembrando que você, prezado telespectador, ligue 151. Esse é o número do PROCON, né, Ornella? Isso, a ligação é gratuita, de fixo para fixo, 151 ou 3366-6144. O PROCON de Balneário está localizado? Na rua 2000, número 856. Pode entrar em contato através do telefone. Nós temos nosso e-mail, que é o procon@balneariocamboriú.sc.gov.br. Nosso horário de atendimento é das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Para quem tiver interesse em procurar o PROCON e solicitar, fazer uma reclamação, às vezes a pessoa fica até em dúvida se isso é cabível ou não. Mas, se estiver com dúvida, nada melhor que conversar com vocês, né? Isso. Vai até o PROCON, leva o seu questionamento. A gente tem um balcão de triagem, que é necessário para a gente avaliar se tem relação de consumo, se tem toda a documentação. Nós vamos orientar. Se faltar alguma documentação, vamos solicitar. E o que for necessário, a gente vai auxiliar o consumidor. Horário de atendimento ao público? Das 13 às 18. Das 13 às 18. Vereador Pedro, deixe seu telefone de contato à sociedade, por favor. É um prazer, o nosso gabinete está de portas abertas todos os dias. O telefone é 3263-7647, diretamente no nosso gabinete, 3263-7652 da direto na minha sala. Nós estamos aí toda a tarde, a partir das 13 horas também aqui na Câmara de Vereadores, até as 19 horas, para atender, ou então no nosso telefone, até o telefone pessoal que eu faço questão de dar, que é o 9977-3332, esse é ligado 24 horas ao nosso telefone, para nós atendermos a nossa gente. Obrigado, vereador. Obrigado, Ornella. Reclamação do PROCON? Ligue 151. Obrigado a você pela audiência. Semana que vem eu volto com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu espero por você. Até lá.